A ressurreição de Cristo renova a nossa fé, nos traz a confirmação de que a vida venceu a morte. Na Vigília Pascal, nós tivemos a oportunidade de renovar os nossos votos batismais. Afinal, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Vamos refletir sobre esse assunto agora no quadro Bons Conselhos. E neste domingo de Páscoa, nós vamos entender melhor sobre a importância do sacramento do batismo para a vida do cristão. Para então conversarmos sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o diácono Giovanni Batista. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. E com alegria nós podemos dizer, Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Diácono, como foi instituído o sacramento do batismo? O sacramento do batismo foi instituído e inaugurado pelo próprio Cristo. Ele é o autor, ele é o batismo, ele é aquele que batiza. Se o diácono Giovanni batiza, é Cristo que batisma. Se o padre tal batiza, é Cristo que batisma. Se o bispo batiza, é sempre Cristo que batiza. Foi ele quem instituiu, e é ele quem batiza. Pois o sacramento do batismo, ele veio para regenerar o gênero humano. O gênero humano criado à imagem e semelhança de Deus, por sua livre vontade e decisão, se afastou de Deus pelo pecado. A comunhão de Deus com o homem era tão perfeita que o autor sagrado vai dizer no livro do Gênesis que Deus vinha na hora da brisa da tarde e se entretia conversando com Adão caminhando nas areias da praia do mar. Mas quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus de tal modo que Deus precisou perguntar, Adão, onde estás? Rompeu-se aquela comunhão perfeita que existia entre Deus e o ser humano. O céu se fechou e Deus passou a se comunicar com o ser humano apenas através dos seus santos profetas. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus cumpre a sua promessa de salvar a sua criatura amada. E vem Ele mesmo na pessoa de seu Filho, nascido de uma mulher, para que todos aqueles que nele crescem e nele fossem batizados, nele e por ele também, agora fossem regenerados e acolhidos, não mais como meras criaturas, mas agora como filhos e filhas de Deus. E por que esse sacramento é tão importante? Ele é importante exatamente por isso, por causa do efeito que ele produz na nossa alma. Quais são os efeitos do batismo? São dois. O primeiro é lavar a nossa alma da mancha do pecado original. E este que eu acabei de falar, de sermos acolhidos por Deus no seu único Filho Jesus Cristo, também como filhos e filhas. Então, é essa a importância do sacramento do batismo, pelo efeito que ele produz na nossa alma. E aqui eu quero até abrir um parêntese, que às vezes nós temos dificuldades nas comunidades. Morre alguém que não era batizado, seja criança ou adulto. As pessoas querem porque querem que a gente batize a pessoa depois de morto. É algo insensato, porque não tem nenhuma eficácia, porque o efeito do batismo é na alma, e uma vez que a pessoa morreu, a alma já foi, resta-nos confiar aquela alma à misericórdia de Deus. Então, é essa regeneração na alma, de lavar a alma da mancha do pecado original e nos adotar como filhos e filhas de Deus. E o que significa, então, ser banhado em Cristo? É isso que a gente pode observar em toda a caminhada quaresmal. O que vai acontecer conosco através do batismo é aquilo que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou e eis que tudo se fez novo. É isto que acontece. Nos tornamos uma nova criatura porque nos tornamos em Cristo e por Cristo. A ponto de o batismo, tendo da nossa parte a docilidade para que aconteça em nós este efeito do batismo, nós verdadeiramente vamos poder dizer como São Paulo, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, a caminhada quaresmal, ela vai nos mostrar que no meio das tribulações da vida, o homem caminha no seu deserto como Cristo, como a gente viu no primeiro domingo. Cristo é levado pelo Espírito ao deserto e lá é tentado. O ser humano também é tentado durante toda a sua vida. E nós vamos já passar pela a experiência da água regeneradora, né?
Ah, se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que te pede, dai-me de beber. E o dom de Deus não é outro, é o Espírito Santo. É esta água que aquele que recebe do seu interior jorrará uma fonte de água que brota para a vida eterna. Depois, a experiência que tivemos agora no domingo passado, do cego que é curado, que volta a ver. A realidade dele é a realidade do cristão que ainda não foi batizado, da cegueira, da escuridão. E o batismo, como era chamado no início da igreja, de iluminação, vem e ilumina todo o ser. O Espírito Santo que recebemos no batismo é esta água que lava e que regenera. Por isso, a expressão, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Porque, como eu disse, é Ele mesmo o batismo, é Ele que batisma e é Ele que instituiu o batismo. Diácono, e por que é tão importante realizar esse sacramento do batismo ainda enquanto criança? Olha, é muito simples. Bem ou mal comparando, vamos dizer que tem algo que você necessita e necessita de uma forma vital. Você deixaria para receber, para dar isso para o seu filho quando ele já estivesse na fase adulta ou daria logo no início? Por exemplo, as vacinas nós não damos logo no início para que ele possa adquirir a imunidade no organismo? Então, o batismo logo na infância é esta comunicação da graça de Cristo, que dentro do rito do batismo tem a unção com o santo óleo do batismo, onde o diácono ou o padre coloca o óleo no peito da criança e diz assim, que o Cristo Salvador te conceda a sua força, que ela penetre na tua vida como este óleo em teu peito. Então, a graça do Cristo no ser humano, através do batismo, vai fortalecer a sua alma, para no combate ter eficácia contra as tentações e o pecado. E por que o batismo deve ser feito com a água? Interessante é que a matéria, né? A matéria do batismo. Qual é a matéria? Todos os sacramentos, se você perguntar o que é um sacramento, né? O sacramento é um sinal visível que contém em si aquilo que ele representa. Qual é o sinal visível do batismo? É a água. Qual é o sinal visível da Eucaristia? O pão e o vinho. Qual é o sinal visível da unção dos enfermos? O óleo. Da crisma, o óleo. Do sacramento do matrimônio, o consentimento mútuo. Né? E assim, cada um dos sacramentos tem a sua matéria própria, que é o sinal visível que contém em si aquilo que ele representa. E o que é que ele contém e ao mesmo tempo representa? A graça de Deus. E o que é graça? Presença. Tanto é que muitas vezes quando a gente espera alguém que está demorando chegar, e quando essa pessoa chega, a gente diz, até que enfim você deu ar da sua graça. Então graça é presença. Cada sacramento contém em si aquilo que ele representa, que é a graça de Deus. Por isso o efeito da água sobre o corpo ter a dimensão sobrenatural de lavar a alma da mancha do pecado original. E qual a relevância de realizar o sacramento do batismo na Páscoa? Olha, tem um significado todo especial, até pelo significado da palavra Páscoa, mas no início da igreja, a preparação para o batismo era feita de Páscoa a Páscoa. Terminava a Páscoa, já começava a preparação daqueles que iriam começar para na Páscoa seguinte receberem o batismo. Mas o significado mais profundo é pelo fato do batismo ser verdadeiramente essa passagem, porque é o mergulho na morte de Cristo para ressuscitar com Ele. Ou seja, nossa condição de pecadores é mergulhado na morte de Cristo e ressuscita com Ele para uma vida nova. Deixa para trás, como dizia agora do versículo 17 de 2 Coríntios 5, tudo que era velho passou e eis que tudo se fez novo. A vida antiga de pecado ficou para trás e agora é uma vida nova em Cristo, uma vida que busca com todo esforço a santidade. Claro, os pecados pessoais ainda podem aqui e ali acontecer, mas para isso nós teremos o sacramento da reconciliação. Então, diácono, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada mais uma vez por se disponibilizar e falar sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa Em Tuas Mãos e falar para tantos irmãos e irmãs que nesta hora nos assistem da importância do sacramento que abre as portas
da igreja para nós, do sacramento que nos introduz na igreja e nos faz verdadeiramente criaturas novas e nos faz assumir também a nossa missão de batizado, que é sair por aí, anunciando que Deus é conosco, que Ele veio ao nosso encontro na pessoa de seu Filho, venceu por nós a morte e o pecado. Agora a nossa parte é acolher esta salvação e abraçar esta vida nova que Ele nos oferece através do batismo.